irmãos podem assentar-se, por favor. A despeito da dimensão abrangente dos temas que estão sendo tratados aqui, a despeito também da distinção de cada um dos assuntos, objetivando trabalhar com vários grupos distintos, há uma conexão inevitável e importante em toda a matéria apresentada por aqui. Há uma conexão não apenas de pensamento, mas uma conexão do próprio assunto, discipulado, que envolve a todos os preletores, e a gente glorifica a Deus por esta oportunidade. Foi muito bom ter ouvido o pastor Raifran mais uma vez e ter aprendido um bocado de coisa boa e nova com ele. E acredito que todos também foram abençoados copiosamente. E nessa distinção de assuntos, a gente percebe que todos os preletores, mesmo se preocupando com a essência da matéria em si, focaram em pontos distintos e importantes. Pontos que envolvem a praticidade do trabalho, a prática do trabalho, como se organiza uma equipe de discipulado, como se faz esse trabalho em cada uma das igrejas. E a experiência pastoral pesa muito na balança, às vezes até um pouco mais do que teorias que a gente possa ter acerca dessa matéria. Pesa porque é aquilo que o pastor vive no dia a dia, sua necessidade, a implementação de ideias novas, de coisas que possam fazer. É natural que cada igreja tem suas características próprias. E às vezes não dá para avaliar uma igreja pela outra igreja. Cultura e outros elementos influenciam o modo de ser dessas igrejas. O modo de ser dessas igrejas. E cada pastor deve ser inteligente o suficiente e emprestar os seus ouvidos e dar os seus ouvidos à voz do Espírito Santo para descobrir exatamente os métodos que possam ser aplicados. Existem métodos que são princípios, e os princípios são universais, como disse o pastor. Esses princípios são inevitáveis e servem para qualquer igreja. O modo de fazer pode diferenciar. O modo de aplicar esses métodos é que fazem a grande diferença. E nós louvamos a Deus por tudo isto. Ontem nós demos início aqui, tentando mostrar a fundamentação, na verdade, do discipulado, através da relação que existe entre evangelização e discipulado. É claro, não se fará discipulado sem evangelização. E esses dois elementos são inseparáveis. É impossível fazer-se discipulado sem evangelização, pois um é o complemento do outro. E nós entendemos isto. Como entendemos pelas palestras apresentadas já ontem durante o dia e hoje pela manhã, na palestra do pastor, de que a pregação do Evangelho não significa apenas proclamar as boas novas de Cristo aos pecadores, às pessoas, mas implica não em fazer convertidos exatamente, porque é a obra do Espírito Santo, mas nós podemos induzir as pessoas a uma experiência com o Espírito Santo, que Ele é quem converte, Ele é quem opera, mas acima de tudo, a essência de tudo está em que não apenas preguemos o Evangelho às pessoas, mas que as tornemos
discípulos do Senhor Jesus Cristo, para que estes, uma vez discípulos nossos, no trabalho de efetivação da sua vida espiritual, tenham a capacidade de produzir outros discípulos. E esse tem sido o grande desafio da igreja ao longo da história da igreja. Então é preciso atentar para este fato, que a comissão da igreja, a comissão de Jesus para a sua igreja não foi apenas não foi a de fazer convertidos, mas a de fazer discípulos. Uma vez que a obra de conversão é espiritual e compete ao Espírito Santo, a obra de discipular é humana, é nossa, e somos nós que temos que fazer. Destacamos ontem aqui também que no ensino de Jesus existe um quadriforme método para a tarefa do discipulado, baseado no texto de Mateus 28, 19 e 20, que todos conhecem esse texto de uma forma especial. Quando o texto diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até com a consumação dos séculos. Esse quadriforme envolve exatamente isto. Em primeiro lugar, é um método que concentra em torno do discípulo, conforme aquilo que eu diria. Como é que nós concentramos em torno de uma pessoa que queremos não apenas evangelizar, mas torná-la discípulo do Senhor, discípulo nosso, e automaticamente discípulo do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, ir. Em segundo lugar, nesse quadriforme, nós temos fazer discípulo. Em terceiro lugar, batizar, levar ao batismo, que implica na confissão pública dessa pessoa, de que ela crê e creu que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E em quarto lugar, que é o ensino, ensinar, indo, fazendo, batizando e ensinando. A gente percebe que é um círculo crescente em torno do discípulo. E a ordem de Jesus, o mestre, transparece aquilo que ele queria ensinar. E é muito interessante a gente considerar isso. Eu não vou repetir aquilo que o pastor disse, mas eu tenho o mesmo sentimento que ele falou aqui, o destaque, quando ele destacou sobre o ir, que implica o imperativo de ir até a pessoa, com a pessoa que se quer discipular, ir ao encontro delas, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Em segundo lugar, o fazer discípulo, que implica o quê? Em estar com a pessoa, acompanhar, conviver com o discipulando. Em terceiro lugar, voltando a repetir, batizando-o significa confirmar o discípulo pela confissão pública no batismo, e isso é muito importante. Em último lugar, ensinando-os implica no trabalho de preparar e aperfeiçoar o estilo de vida do discípulo para a maturidade cristã. Então, nos perguntamos, o que é discipulado? Existem muitos conceitos apresentados por grandes mestres teólogos ao longo da história da igreja, e todos merecem a nossa apreciação, todos merecem a nossa compreensão acerca do pensamento desses autores e dessas pessoas que escreveram sobre discipulado. Mas a forma mais simples e objetiva do discipulado é a relação que existe de forma bem prática entre mestre e aluno, baseado mais ou menos no mesmo modelo de Jesus Cristo e seus discípulos. De Jesus e os seus discípulos. Cristo foi capaz de produzir em seus discípulos aquilo que ele queria que aqueles discípulos fossem e fizessem posteriormente.
É fantástico que num período de quase 4 anos, uma verdadeira escola de teologia e de discipulado, Jesus aplicou a maior parte do seu tempo na preparação daqueles discípulos para discipularem posteriormente. Poucas vezes nós encontramos Jesus com as multidões. E quando ele se encontrava com as multidões para pregar às multidões, ele curava, ele abençoava as pessoas que vinham ao seu encontro, mas a concentração principal de Jesus foi em cima desses 12 homens. 12 homens. Nós, que somos os seus discípulos, devemos de fato reproduzir a mesma vida e experiência em outros discípulos que fazemos. Jesus escolheu homens e mulheres, nos quais ele pudesse treinar para que estes homens e mulheres se multiplicassem e difundissem o seu reino espiritual sobre a terra. Como já disse, seus discípulos estiveram com ele durante um período de quase 4 anos. Ouviram seus ensinos, viram os seus milagres, experimentaram grandes emoções por todas as andanças que faziam na Galileia, em toda a Judéia. Guardaram esses ensinos em seus corações, guardaram os seus sermões de tal modo que o Espírito Santo ajudou-os a lembrar na confecção dos 4 evangelhos especialmente. De um modo espetacular, cada um desses evangelistas apresentou ensinos e sermões de Jesus numa visão pessoal daquilo que Jesus queria ensinar. E é interessante que eles participaram da vida cotidiana de Jesus. Essa relação entre mestre e discípulo é fundamental. Cada pensamento, cada olhar, cada ação de Jesus serviu de base para a tarefa que eles teriam que implementar e fazer e praticar depois da ascensão de Jesus aos céus. A Bíblia nos mostra que depois de ressuscitado, Jesus apareceu a eles de um modo especial umas 2 ou 3 vezes, e a Bíblia diz que ele confirmou a fé ensinada e recebida anteriormente, para que eles não tivessem a menor dúvida de que era ele mesmo, o Filho do Deus vivo. E foi aí que ele conferiu a eles, deu a eles a missão de levar avante a mesma vida e a mesma mensagem. O cristianismo foi fundado e organizado, não como uma mera religião, mas ele foi fundado exatamente para revolucionar o sistema de vida que existia no mundo. Todos os demais sistemas tinham que reconhecer de que o cristianismo não era apenas uma novidade, alguma coisa nova, mas que tinha algo de revolucionário capaz de mover com a vida em particular de cada uma daquelas pessoas. E mais interessante é que os discípulos receberam tudo do Senhor. E a partir de então, com a ajuda do Espírito Santo, eles fizeram novos discípulos, com a mesma mensagem recebida de Cristo. Encorajaram aos outros seus discípulos a adotarem o mesmo estilo de vida. Por isso o cristianismo nasceu para mudar, nasceu para revolucionar o sistema de vida das pessoas. É por isso que a igreja
ela corre o risco, às vezes, de perder a sua originalidade quando ela facilmente assimila o sistema mundano para o seu estilo de vida aqui na Terra. E quando eu falo de estilo de vida, eu não estou falando de roupa, não estou falando de cabelo. Não encontramos Jesus nem uma só vez falando desse tipo de coisa. O comportamento de que Jesus esperava dos seus discípulos era um comportamento relacionado com o compromisso com Deus, a descoberta desse Deus em suas vidas. Eles então teriam um comportamento que faria diferença. É por isso que até hoje, a despeito de todas as ameaças que a igreja vem sofrendo, mas a igreja ainda faz a grande diferença na sociedade. Somos diferentes do jeito que andamos, do jeito que falamos, do jeito como nos vestimos. Somos diferentes na nossa linguagem, no nosso dia a dia. Isso implica o quê? Um estilo de vida, a assimilação de uma forma de vida que Jesus passou para os seus discípulos. Isso é muito importante. Os discípulos receberam e fizeram isto. Mas o que é um discípulo? Um discípulo é essencialmente um aprendiz. É o aluno que precisa ter um mestre para aprender. Em termos de vida cristã, ser discípulo significa ser imitador no bom sentido. Porque o bom discípulo é aquele que, na verdade, no caminhar do seu discipulador, do seu mestre, aprende a pisar as mesmas pisadas do seu mestre. Essa é uma imitação positiva, em que o discípulo assimila o estilo, o jeito de ser do seu discipulador, do seu mestre, e isto é muito importante. Jesus sempre esperou que isto acontecesse. Se você olhar a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 10, e versículo 25, vejam só isso, por favor. Só para ajudar isso aqui. 10 e 25 diz assim a palavra de Deus. Jesus diz, no versículo 24 e 25, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Amém, irmãos? São palavras de Jesus. E ao servo ser como seu senhor. Às vezes eu estremeço com a palavra servo. E faço uma avaliação do meu próprio comportamento como pastor. A tendência natural de quem tem uma vida longa de ministério, eu já estou há 51 anos pregando, e todo mundo conhece o pastor Elianai, mas pastor Raifran, diante do Deus vivo, lhes digo, a minha grande preocupação não é os confetes, os elogios que as pessoas me fazem, porque eu sei que eu tenho consciência de que ser servo é sempre imitar o seu senhor, porque o senhor é maior do que o servo. E um servo é aquele que não diz o que quer e não faz o que quer. A glória do serviço de um servo é a glória do Senhor. Por isso, quando nós imprimimos no nosso discípulo, com o qual vamos trabalhar, na prática e ensinada pelos vários mestres que estão ensinando aqui, nós precisamos passar esse sentimento a eles. Como é que o seu discípulo o vê? Como é que o seu discípulo vê? Você tem um comportamento emocional, físico, pessoal,
capaz, de fato, influenciar positivamente os seus discípulos, não é fingir, não é mascarar um comportamento, é ser autêntico, é ser genuíno, é ser o que você é na sua casa, na sociedade, na igreja. Porque o que tem de mascarado por aí não é brincadeira. O que tem de gente querendo ensinar aquilo que não vive também não é brincadeira. É triste a gente perceber gente que tem um afã e vê no púlpito um glamour que o torna importante, grande, mas que na verdade vive uma vida mascarada, que não é verdadeira. O verdadeiro servo do Senhor é aquele que procura, na verdade, imitar e dar a glória de vida ao Senhor, de tal forma que as pessoas olhem para ele e o vejam como, de fato, alguém que serve a Deus fielmente. Certa feita, como pastor de igreja, eu fui acusado por alguém que disse que eu estava roubando a igreja. Aí quando puseram essa pessoa contra a parede, os irmãos, está roubando em quê? Está roubando em quê? Não, eu não disse que ele está roubando exatamente, eu quis dizer o seguinte, não sei o que e tal. Levantou e lançou essa dúvida no coração do povo. Agora você imagina, você vai para a igreja e uma semente daninha como esta entra no coração de um novo convertido, de um crente antigo, de um irmão, daquele que já é fraco na fé e que é murmurador, que se aproveita de uma situação dessa, e olha para o seu pastor pregando sobre verdade, sobre amor, sobre justiça, e o irmãozinho está lá embaixo, sei não sei se ele é isso mesmo, mas Deus me deu a graça certa feita, para chegar diante da igreja e dizer, eu fui chamado de ladrão, não me lembro de ter feito isso, tenho a minha consciência tranquila, e dou liberdade para que a igreja crie uma comissão, vai lá na tesouraria, comissão de contas, e vejam lá. Só que é o seguinte, depois de feito o trabalho, eu já sei qual é o resultado, a partir de amanhã vocês arrumem outro pastor, porque eu não vou ficar numa igreja que não tem certeza de que o seu pastor é um homem de Deus, que o seu pastor não tem vida transparente. Eu não vou ficar numa igreja assim. Fui muito duro, e a igreja se revoltou e quis tomar até uma atitude mais drástica com aquele irmão, por causa dessa atitude. De jeito nenhum. Isso não é o meu papel não é condenar ninguém, nem excomungar ninguém. E o irmão teve que, depois veio pedir perdão, etc. Mas já tinha passado isto. Quando a gente não deve, não teme. Mas a maldade existe. Pessoas que levantam dúvidas. E levantam e lançam essa semente por aí. Porque a minha preocupação era o quê? De que eu, como pastor da igreja, responsável pelo ensino na igreja, eu precisava ser transparente o suficiente para as pessoas olharem para mim. Quem é aquele que está lá na frente? É o homem de Deus. É um homem correto. Ele pode não ser perfeito, mas é correto, é verdadeiro. E isto é fundamental. Na relação entre mestre e aluno, entre discipulador e o seu discipulando, é preciso haver uma relação transparente. Você não tem que usar máscara, você não tem que fingir que é crente, você não tem que fingir que é educado, você não tem que fingir que é gentil. Seu estilo de vida, sua educação, seu modo de tratamento na sua família, tratamento do homem ou da mulher com seu cônjuge, tratamento dos pais com os filhos, retratam sem dúvida alguma aquilo que o seu discípulo vai imaginar, ou que ele possa fazer igual, ou então vai se frustrar, porque o seu mestre não corresponde àquilo que ele está tentando ensinar. É muito importante que a gente saiba disso. Então, o que é que diz o texto?
Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Amém, irmãos? Ser como o seu mestre. É interessante que no versículo 26 diz assim: portanto não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Jesus está falando por causa de algumas acusações de pessoas más, religiosas, que diziam que ele expulsava demônios pelo espírito de Beelzebu, etc. E Jesus então está mostrando para eles que não é bem assim como eles imaginavam. Enfim, quais são os métodos de Jesus para o discipulado? Quais são os métodos de Jesus? Eu perguntaria mais: por que a importância desse trabalho na vida da igreja? Por que o discipulado? Naturalmente, o discipulado é importante, porque o discipulado vem em função do cumprimento da grande comissão de ir e fazer discípulo. Começa por aqui, daí a importância do discipulado. E Jesus utilizou vários métodos de evangelização, e cada método tem a sua importância e tem a sua necessidade. É bom que a gente aprenda isso aí. Quando eu trabalhei no início do meu ministério como evangelista das Cruzadas Boas Novas, e aqui na cidade de Joinville, em 1975, se não me engano, era o pastor aqui, pastor Leozés do Messiano. Eu vim para cá um mês antes, na preparação daquela grande cruzada que fizemos num campo de futebol aqui por perto. Olá. Campo do São Luís, né? Inauguramos aquilo lá, etc. Foi uma cruzada fantástica. Sei da importância da cruzada. E me lembro que tanto a evangelização em massa como a evangelização pessoal são elementos fundamentais. Porque a equipe de Boas Novas era preparada, e o pastor Bernardo Johnson fazia questão de dizer: vocês estão aqui não apenas para cantar lá nos cultos da cruzada, para preparar as igrejas que vão fechar as suas portas durante a semana para estarem na cruzada, mas vocês vão despertar um novo sentimento no coração dessas congregações e desses crentes. O sentimento da evangelização e depois o sentimento pelo discipulado, fazer discipulado. A nossa grande preocupação era preparar conselheiros que posteriormente, após a cruzada, no dia seguinte, depois de ter centenas e centenas de cartões preenchidos pelas pessoas que aceitaram a mensagem pregada, aceitaram Jesus como Salvador, que elas recebessem a primeira visita, tivessem o primeiro encontro de alguém. E aqueles conselheiros recebiam inicialmente uma preparação básica de discipulado. Básica de discipulado. Não chegamos a dar exatamente um curso, mas mostramos alguns elementos importantes que deveriam ser levados em conta por aqueles que traziam uma pessoa para Jesus, que escreviam os seus nomes, que faziam os primeiros contatos, para na segunda-feira, a partir de então, cada bairro, em cada congregação, se organizasse grupos de visitação. Grupos de visitação, as primeiras visitas, os primeiros encontros. Por que acontecia? Ganhávamos as pessoas a Jesus, elas eram tocadas emocionalmente, elas reconheciam que precisavam de Jesus em suas vidas, mas, como o urubu que gosta de carniça, tinha um monte de urubus de outras igrejas, me desculpem a franqueza, que já estavam lá, inclusive daqueles, eu chamo de urubus, algumas daquelas seitas perigosas, que se aproveitavam da simplicidade, da emoção daquela pessoa, para dizer: não, tudo bem, mas o seu lugar é aqui, ó. Nós aqui temos um programa, nós aqui temos um projeto para a sua vida, etc. Por isso, o discipulado tem que ser imediato. O discipulado não pode deixar para a semana que vem.
O discipulado tem que ser imediato. No dia seguinte tem que se descobrir quem vai fazer, quem vai visitar, quem vai, depois da primeira visita, quem vai assumir a responsabilidade em discipular aquela pessoa para que ela comece a se interessar pela vida da igreja. Esses são elementos fundamentais. Jesus foi muito eficaz em todos os métodos utilizados para atrair as pessoas para o conhecimento do reino de Deus, mas ele deu muito mais ênfase à importância, a ênfase maior ao discipulado. Foi a estratégia básica dele, conquistar homens e mulheres e conquistar pessoas com os quais ele pudesse trabalhar e prepará-los para o cumprimento real da missão para a qual ele veio ao mundo. Seu ministério foram apenas de quase 4 anos. Em 4 anos ele teria que preparar aqueles homens para que eles dessem continuidade. Daí, alguns métodos que estão aí na sua apostila, no seu trabalho, você deve ter sempre uma canetinha à mão para fazer. Eu fiz isso de propósito, porque acho que se aprende é anotando, é escrevendo, é assimilando aquilo que você acha que seja importante para ajudar a sua memória. A gente anota para ajudar a nossa memória. Está lá na página 29, o que, do ponto 4, o que nós chamamos de os métodos de Jesus para o discipulado. Nós temos aqui pelo menos 6 métodos que se destacam aqui. E começa um primeiro com um método da escolha. Um método da escolha. Escolhendo as pessoas certas para o trabalho certo. Aqui vem um trabalho muito importante que começa com a liderança da igreja. Um pastor não pode saber tudo sobre todo mundo, mas ele é a chave para, através dos seus liderados mais próximos, no sentido de escolher as pessoas que podem fazer esse trabalho. E Jesus, ele selecionou, durante o seu ministério, não apenas homens. O papel das mulheres era um tanto restrito naquela época, diferentemente de hoje, graças a Deus. E, na verdade, quem abriu essa brecha e desfez esse preconceito machista foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi especialista nisso. Lamentavelmente, nossa cultura brasileira é portuguesa. E por ser portuguesa é bem machista. E nós temos dificuldade de nos libertar desse machismo hoje em dia. É claro que cada coisa deve estar no seu devido lugar, mas a igreja não faz preconceito. A igreja não faz preconceito. Homens e mulheres podem trabalhar na obra de Deus. Quando o pastor falou aqui do discipulado de Paulo, eu me lembrei de um casal que foi espetacular no discipulado de Paulo, que foi Áquila e Priscila. E sabe o que a gente tem na história da igreja? Priscila era muito mais pregadora do que o próprio marido. Áquila era aquele um que dizia amém, é isso mesmo, glória a Deus, eu experimentei. Mas Priscila era uma mulher que tinha uma dinâmica para falar, para ajudar. Eles foram um casal especial. E Paulo usou várias mulheres, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, ao longo da sua... Algumas igrejas começaram com mulheres. Certa feita, Paulo não encontrou espaço entre os homens lá em Éfeso. Sabe onde é que ele foi? Ele foi lá na beira do rio, encontrou um bocado de mulheres que estavam lavando roupa e fazendo outras coisas. E foi lá que ele, de fato, iniciou uma igreja. Foi a partir daí, com mulheres. E foi uma mulher muito especial que escancarou as portas da sua casa para se começar uma igreja. Então elas são muito importantes no ministério cristão.
E aqui Jesus selecionou homens e mulheres. Naturalmente, como ponto de partida do ministério dele, ele usou aqueles homens que tinham uma certa liberdade para poder saírem, o acompanharem, viajarem com ele por toda a Judéia, por toda a Galileia. E ele selecionou homens e mulheres com os quais ele pudesse contar para darem continuidade à sua missão salvadora na terra. Ele concentrou sua atenção sobre alguns poucos homens, que depois de convidados para o seguirem, conviveram com ele, imitaram os seus gestos. E durante quase 4 anos eles puderam perceber a diferença entre eles e o seu mestre. Entre eles e o seu mestre. Sua preocupação inicial não foi com grandes multidões, não foi com programas especiais de massa, mas com homens escolhidos por ele, para, ao longo das suas andanças naquelas terras, eles pudessem descobrir as pessoas que eles deveriam confrontar, ajudar, atender, conversar. Então ele selecionou esses homens que fossem capazes de segui-lo. É interessante que ao longo da história da igreja, e no Novo Testamento, nós temos muito pouca informação histórica dos discípulos de Jesus. Há pouco tempo atrás, eu comprei um livro de Joseph Ratzinger, o ex-papa Bento XVI, que é o teólogo da Igreja Católica, e ele é muito respeitado no campo do conhecimento, da história da Igreja. Porque o Vaticano é que mantém em sigilo uma biblioteca que conta a história de cada um daqueles discípulos de Jesus. Quem já ouviu falar de André aqui? Pouca coisa nós temos no Novo Testamento de André. Mas vai lá na Turquia para você ouvir. Vai saber quem foi André na Turquia, o grande apóstolo da Turquia. Outros deles que foram apóstolos na África, se destacaram na Oceania, em vários pontos. E eu comprei um livro dele sobre os discípulos de Jesus, porque ele traz não apenas um comentário teórico do que ele imaginava, ele traz um comentário baseado nos documentos históricos acerca desses homens. Por um lado, a gente lamenta que todo esse conteúdo histórico esteja no Vaticano. Por outro lado, a gente agradece a Deus, porque se não fosse eles, a gente não teria nada. Que até o Novo Testamento tentou ser destruído. O que nós temos hoje, quando a gente estuda a linguística bíblica, o que é que a gente descobre? Descobre que nós temos cópias dos originais. Porque os originais, de fato, foram destruídos. No tempo dos impérios romanos, foram destruídos totalmente. Deus, por uma ação milagrosa e poderosa, salvaguardou e protegeu alguns documentos que ficaram escondidos em cavernas, em vasos, em outros documentos especiais que foram encontrados posteriormente, alguns até carcomidos, semidestruídos, com buracos em pergaminhos, em papiros. Daí porque hoje, quando você encontra na sua Bíblia determinadas partes que estão em itálico, é porque não se encontra de fato no original. E o que está em itálico, geralmente, foi um complemento que os copistas, com muito temor, tentaram deduzir o que é
que se queria dizer naquele texto. Então eles complementavam aquele buraco no meio de um texto, de um pergaminho, exatamente dessa forma. Não foi fácil. Por isso a gente não encontra muita coisa da história. E graças a muitos documentos que são preservados, um deles achei muito interessante. Eu lecionava no IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, que era dirigido pelo pastor Lourenço Olson. Ainda lecionei em tempo que ele estava vivo ainda, no Rio de Janeiro. E um dia, pastor Lourenço chegou felicíssimo. Ele disse: vem cá, menino, você é um menino que eu gosto muito. Era o jeitão dele de falar. Me levou para o escritório dele. Olha aqui o que eu descobri, fiz a tradução. Ele fez a tradução de um texto de um arqueólogo que descobriu no lixo, que não era queimado lá no Cairo especialmente. Eles não queimavam um lixo antigo, de 2000 anos passados, e a areia acumulada vinha por cima. Ele descobriu ostracas com pequenos textos, ele descobriu pedaços de pergaminhos e de papiros, e uma descoberta que esse arqueólogo descobriu é de um texto que estava que nunca se conseguiu plenamente entender o que se queria dizer, na famosa oração do Pai Nosso. Ele descobriu que muitos cristãos antigos repetiam a oração do Pai Nosso e escreviam em pequenas ostracas com tinta vegetal, ou que escreviam também em pergaminhos, pedaços de pergaminho, encontrou um pedaço num lixo. E era aquele pedaço que dizia: o pão nosso, na nossa tradução, na nossa versão, diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É bem racional do que atentar para a importância do milagre da oração, em que no texto original aparece: o pão nosso de amanhã nos dá hoje. Era mesmo que dizer assim: temos a garantia a orar que o pão nosso de amanhã já está garantido, e podemos pedir hoje, porque ele já está garantido. O sentido milagroso é muito maior. Então, quem estuda linguística, Antigo Testamento, Novo Testamento, deve levar em conta isso aí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: naqueles tempos, os discípulos não tinham muitas coisas a não ser a memória a seu favor, ajudados pelo Espírito Santo. Eles não tinham a facilidade que nós temos hoje de ter uma Bíblia inteira, de todo tamanho, de cores diferentes, traduções diferentes, versões diferentes. Você pode escolher a Bíblia que quer. Hoje nós temos, nos Estados Unidos, eu sei que tem mais de 500 Bíblias de estudos diferentes, uma melhor do que a outra. O Brasil está entrando no mesmo caminho. Glória a Deus por isso. Mas no início não havia nada disso. A memória era aquela que era guardada lá e, de algum modo especial, ajudada pelo Espírito Santo a manter isso aí. Então, eles dependiam exatamente desses milagres. E a história nos traz isto. Tudo isso só para falar um pouquinho da história dos discípulos, que às vezes não aparecem aqui na Bíblia Sagrada. A grande verdade é que Jesus escolheu e selecionou pessoas que fossem capazes de segui-lo, ou seja, pisar nas suas próprias pisadas. O método de escolha de Jesus não mudou, porque não é um simples método que parou no tempo, é um método que é um princípio que pode ser estabelecido no dia de hoje. Ele também preferiu alistar homens e mulheres que pudessem ser moldados e preparados para dar prosseguimento à sua obra após o seu retorno ao seio do Pai. Isso é fundamental.
Um bom discipulador é aquele que já foi discipulado. Um bom discipulador é aquele que já foi moldado. É aquele que já foi trabalhado. E essa forma de moldar um discípulo implica em fazer com que o elemento entre na forma, seja da forma que o Senhor quer que um discípulo seja. É o que Deus faz. Deus me toma com todos os meus defeitos, com os meus excessos, com as minhas dificuldades emocionais, físicas, mentais, e faz com que me molda, me coloca na forma. E essa forma implica o quê? O testemunho vivo do meu mestre, do meu discipulador. É importante que essa pessoa influencie a minha vida. Os primeiros homens a se tornarem discípulos com Jesus foi João e André. Depois, André encontrou seu irmão Simão Pedro. No dia seguinte, a caminho da Galileia, Jesus encontrou Filipe e o convidou. E este o convidou Natanael. Vejam só, o número vai crescendo. Mais tarde, Jesus viu Levi, o qual trabalhava na alfândega, e tão somente disse a este homem: segue-me. E ele imediatamente deixou todo o trabalho que fazia e passou a seguir o Senhor Jesus Cristo. Na Galileia, junto ao mar, outros mais foram convidados, tais como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram pescadores. Levou de fato algum tempo esse modo de escolher, para que todos os 12 principais discípulos, por que 12, por que não 13, por que não 15, por que não 20, espero para chegar lá no céu para perguntar, porque o número 12 tinha uma importância assim, muito importante na história do povo de Israel, mas não é isso que vai fazer a grande diferença. Mas ele escolheu 12 homens. 12 homens que foram convocados por ele, sem contar que uma determinada oportunidade, ele juntou 70 outros discípulos que foram enviados para pregar o evangelho do reino de Deus em todo lugar. Então se pergunta, que tipo de homens eram esses discípulos? Que tipos de homens? Eram homens comuns, eram mulheres comuns, de classes populares. Não eram acadêmicos ou doutores da lei, não. Na sua maioria eram pessoas de cultura limitada, que tinham todas as características humanas distintas umas das outras, e Jesus trabalhou com cada um deles, com o temperamento de cada um deles. Algum tempo atrás eu preparei um trabalho que eu apresento em liderança cristã, sobre os líderes que Jesus encontrou, alguns deles. É interessante perceber em líderes como Pedro, como o próprio Tiago, irmão do Senhor, posteriormente, João, André e outros mais. Homens que se tornaram líderes formidáveis, mas que tinham características temperamentais totalmente distintas umas dos outros. Jesus não convocou e nem selecionou homens para se tornarem soldadinhos de chumbo, onde todos fariam a mesma coisa e teriam as mesmas ações e reações. Não. A coisa mais extraordinária do cristianismo é como é que Deus usa as pessoas. Deus usa o Elianai do jeito que é o Elianai. Não adianta o Elianai querer ser igual o Raifran, igual o pastor Sérgio, os demais pastores. Não adianta. Elianai sempre será Elianai, com suas características, com o seu temperamento, com a sua personalidade, com o seu caráter.
é a mesma coisa em relação aos demais. E todos têm a mesma mensagem, a fonte é a mesma, porém a forma de agir, de reagir e de apresentar são diferentes. As únicas coisas que prevalecem como comuns a todos nós são determinados comportamentos e a mensagem, a essência da mensagem que pregamos. Por isso ninguém prega uma mensagem diferente da outra. A essência da mensagem é a mesma. E é isso que importa para todos nós. Desses homens e mulheres, alguns eram impulsivos, temperamentais, eram pessoas que facilmente se ofendiam, eram homens cheios de preconceitos. O pastor até citou aqui o problema de Pedro, que mesmo tendo passado na escola por 4 anos, ainda teve que ter uma experiência revolucionária para ele acordar para a realidade. Foi necessário que um homem preconceituoso e muito forte como Paulo fosse capaz de romper com uma porção de preconceitos e de paradigmas do judaísmo para fazer com que não apenas o Novo Testamento fosse formado. Paulo foi o grande construtor da teologia do Novo Testamento, inevitavelmente. Devemos a Paulo nesse sentido. Deus não menosprezou os demais, mas eu acho interessante, dos 12 homens, exatamente, Paulo foi o homem que teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco e que foi capaz de mudar. Quem era Paulo? Era um homem que seria capaz não apenas falar para a sua geração, para o seu povo, a cultura do povo judeu, mais do que isso, era um homem que tinha uma cultura grega, conhecia tudo da filosofia grega, tinha formação romana, conhecia tudo de leis e de conceitos de vida romano, e era um fariseu zeloso, como dizia ele. O Senhor juntou todo este conhecimento, esse arsenal, juntou, tirou o melhor para fazer de Paulo o grande revolucionário, o homem que foi capaz de fazer que o evangelho chegasse a Joinville como agora. Então nós devemos a ele inicialmente. Foi assim que aconteceu. Haviam entre eles pescadores, lavradores, serviçais, ricos e pobres, cultos e incultos. Não havia diferença. Jesus escolheu esses homens, investiu nesses homens, para que esses homens fossem exatamente aqueles que tivessem a capacidade de dar suas vidas para revolucionar o mundo inteiro com a mensagem do evangelho. Embora houvesse profundas diferenças entre esses homens e mulheres escolhidos pelo Senhor Jesus, a coisa mais importante de tudo isso aí era que eram pessoas que estavam dispostas a aprender, pessoas que estavam dispostas a assimilar os conhecimentos transmitidos por Jesus. Por isso eles, a despeito de toda diferenciação cultural e de temperamentos, eram homens maleáveis e se tornaram maleáveis para a obra de que Jesus precisava. Na obra de Deus não há espaço para a presunção de pessoas quererem confrontar o Senhor. Só há espaço para trabalhar na sua obra pessoas maleáveis, pessoas que se disponham a dizer: estou pronto a aceitar o teu desafio, estou pronto a aceitar, a cumprir a minha chamada naquilo para o qual tu me chamasses. Eram, em outras palavras, pessoas que foram discipuladas e que queriam ser discipuladas, e mais, pessoas que podiam ser moldadas pela mão do glorioso oleiro, o nosso Deus poderoso.
eu tive uma experiência muito forte sobre isso. Eu já era um pastor conhecido, eu já pregava no Brasil inteiro. Isso aconteceu mais ou menos há 35 anos atrás, quase 40 anos atrás. Dirigia uma escola teológica. Deus estava me abençoando, mas havia dentro de mim uma insatisfação, no sentido de que a impressão que eu tinha de que eu não estava fazendo aquilo que eu deveria fazer, ou que poderia fazer. E um dia, eu fui à igreja e ouvi umas coisas e fiquei triste pelas coisas que eu vi. E quando eu voltei para minha casa, cheguei na minha casa, eu estava tão estressado emocionalmente e fisicamente, que eu me preparei para dormir, me ajoelhei para orar e não consegui dizer uma palavra, pastor Sérgio. Eu caí sobre os meus próprios joelhos e peguei no sono, daquele sono mesmo de derrubar. Peguei no sono, a minha esposa viu e me chamou: Nai, vem para a cama, está muito frio aí. E ela percebeu que alguma coisa estava acontecendo, mas não sabia explicar. Ela pegou um cobertor, devagarinho, pôs por cima de mim, eu não vi nada. E naquele sono pesado, eu tive um sonho. E aquele sonho não foi um sonho de barriga cheia. Não foi uma alucinação qualquer. Aquele sonho era uma revelação de Deus para a minha vida. Sabe o que aconteceu? Eu me vi na olaria do capítulo 17 de Jeremias. É claro que lá a linguagem é uma linguagem figurada, metafórica, mas eu me vi numa olaria. E eu fui naquela olaria e vi que havia, na verdade, uma casa com muito barro acumulado, e havia também uma água corrente que dava para ouvir o barulho da água corrente, passando por uma canaleta de madeira. Ela vinha de algum lugar e ela entrava por aquela casa e ela terminava numa grande mó, uma grande pedra redonda. Aquela pedra redonda era movida pelas águas, a força daquelas águas. E ela tinha um sistema de proteção por baixo, em que, de repente, eu percebi o oleiro pegar um monte de barro, colocar dentro daquela água, toldar aquela água com uma poeirinha daquele barro, daquela massa, e a água foi levando a massa até aquela grande mó, e passava por baixo, era amassada, triturada ali. E de repente, eu vi o oleiro, mas não vi o rosto do oleiro. E o oleiro me pegou inteiro do jeito que eu estava, no sonho, com roupa e tudo. E me jogou dentro daquela canaleta d'água. Eu queria sair dali e não conseguia, não estava entendendo. E a água foi me levando, e eu disse: meu Deus, eu vou ser amassado. E quando eu cheguei lá junto à mó, que estava rodando, movido por aquelas águas, eu ouvi, como se eu estivesse assistindo a mim mesmo, o barulho dos meus ossos sendo quebrados, triturados e amassados. Quando chegou do outro lado, aquele oleiro foi lá, tomou uma massa meio cinzenta, que era eu, devia ser feio toda a vida. Aí me pegou, assim, pegou aquela massa, eu sabia que era eu que estava ali. Ele levou para duas outras pedras enormes. Era uma pedra na forma de uma mesa, tinha um buraco no meio, tinha um eixo que rodava aqui, esse eixo era rodado por uma outra pedra, que girava com umas cordas, um couro, alguma coisa, e ele movia. Enquanto ele movia, aquele eixo girava. E eu vi aquele oleiro pegar o Elianai inteirinho, colocar em torno daquele eixo. Em torno. E o eixo está rodando. E ele começou a trabalhar.
e a moldar, e a moldar. E daqui a pouco eu comecei a identificar a minha cabeça. E fui crescendo, fui crescendo. Quando estava em pé, eu me acordei. Eu me acordei assustado, orei a Deus, disse, mas o que é isso? Falei para minha esposa, Deus está mudando o seu ministério. Deus está fazendo alguma coisa nova em você. Deus está desfazendo de alguma coisa ruim que você tem. Deus está triturando o que não presta, deixando só o melhor. E é isso que Deus trabalhou. A minha vida e o meu ministério mudaram naquele dia. E eu passei a entender que aquilo era uma revelação de Deus, do que Deus queria. Porque Deus sabia que eu tinha um desejo enorme de ser útil, de fazer bem a obra de Deus. Eu tinha o desejo, mas para que isso acontecesse, eu precisava ser moldado, trabalhado, triturado, para sair exatamente de acordo com o modelo que Ele queria para a minha vida. Não o que eu pensava, não o que eu sonhava. Ali meus sonhos, minhas ambições pessoais caíram por terra para prevalecerem os sonhos de Deus, prevalecerem o plano de Deus para a nossa vida. Deus buscou homens e mulheres naquela época que pudessem ser moldados. E eles se tornaram tão fantásticos, que eles revolucionaram o mundo de então. Quando a gente vai para a história da igreja do primeiro século, entra no segundo século, a gente fica extasiado com como aqueles homens influenciaram gerações que foram capazes de fazer com que o cristianismo crescesse. Isto é fundamental a gente saber. O modelo de discipulado de Jesus mudou. Será que mudou? Ou ele continuou o mesmo? Se a palavra não muda, o método de Jesus também não muda. Não muda. Nunca a Bíblia será ultrapassada. Nunca a Bíblia será retrógrada. E eu bato nessa tecla, porque eu estou enojado de uns teólogos de meia tigela que tem por aí, que se enchem de ideias e que querem discutir a Bíblia, e que gostam de dizer assim, não, o nosso projeto de igreja é diferente, porque a gente não estuda a Bíblia assim de forma ortodoxa, como vocês da Assembleia de Deus. Eu vi um pastor dizer para mim, olhei para ele e disse, eu estou com pena de você, porque você pensa assim, porque eu acho que igreja só é igreja se ela corresponder ao protótipo original. Ao protótipo original. A sua palavra não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, irmãos? Isso é um aspecto importantíssimo, que a gente precisa aprender e discutir, e saber de que, indiscutivelmente, o método de Jesus para escolher homens e mulheres para fazer a sua obra continua o mesmo. O mesmo. A única diferença hoje é que a igreja quem deve exercitar o discipulado em nome do Senhor Jesus. Foi Ele mesmo quem disse, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus não mudou, Ele continua a agir do mesmo modo. Um segundo método muito importante é aquilo que a gente chama de o método de concentração. Jesus procurou concentrar sua atenção e propósito naquelas poucas pessoas, porque via neles os verdadeiros líderes para continuarem a sua obra. É importantíssimo na vida de uma igreja em que a liderança concentre em pessoas selecionadas
que revelem, que demonstrem potenciais para serem líderes em várias áreas de atividades na igreja. Ser líder não é apenas ser pregador aqui no púlpito, não significa apenas ser pastor. A liderança, ela tem uma diversidade enorme em várias áreas e atividades. E é muito importante que a liderança concentre, descubra. Eu fui pastorear uma determinada igreja, e nesses anos todos a gente aprende algumas coisas, e eu descobri que eu tinha uma liderança doente, quando encontrei nessa igreja. Doente. Liderança acostumada a brigar com o pastor, desrespeitar os pastores. 3 pastores entraram antes de mim, todos os 3 eles mandaram embora, e criavam situações, era um grupinho de uns 3, 4 endemoniados que tinham lá dentro. Endemoniado, pastor. Que eu não acredito que aqueles homens, na verdade, se prestassem ao serviço de Deus, se deixaram o diabo dominar. E eles fizeram alguns pastores chorarem. Teve um pastor que ficou tão doente, estressado, que ele morreu gritando de tristeza. Por quê? Porque aqueles homens conseguiram atazanar a vida dele. E quando eu cheguei lá, eu descobri que esses elementos estavam por lá. Então Deus me deu uma estratégia. Eu não vou brigar com esses homens, não vou discutir com eles, eu não vou ficar fazendo reunião de ministério toda semana só para satisfazer os caprichos pessoais desses elementos que nunca tem nada que os agrade. Ou a igreja me aceita como pastor e acredite na minha autoridade espiritual, ou não. Mas eu não vou ficar brigando com uns poucos homens em detrimento da igreja, porque a igreja estava sofrendo em função disso. Mas Deus me deu uma estratégia de formar uma nova liderança sem brigar com ninguém. E aquelas pessoas começaram a perceber que essa nova liderança eram baseadas em potenciais que estavam no meio da igreja. Pessoas que tinham tudo para serem pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical. E dentro de um ano o Senhor me deu toda uma turma especial. Então eu investi neles. Investi neles sem brigar com ninguém, sem falar mal de pastor nenhum, apenas investi naqueles homens, e aqueles ditos cujos endemoniados ficaram envergonhados. Até o dia em que eles aprontaram alguma coisa, e já do mesmo modo que estavam acostumados, e eu tive que dizer para eles: olha, eu não dou 1 ano para vocês, porque eu já coloquei cada um de vocês particularmente nas mãos do Senhor. Então quem vai julgar vocês é o Senhor. Dentro de 1 ano a igreja vai saber quem eram vocês, porque Deus vai dar uma nova liderança, e deu uma nova liderança. E a igreja cresceu, a igreja se desenvolveu com uma nova visão espiritual, e aqueles homens foram envergonhados. Foram envergonhados. Por quê? Porque eles não aceitavam se submeter à autoridade espiritual da igreja e do pastor. Jesus concentrou em homens em que ele pudesse contar com eles. Contar com eles. Esses discípulos de Jesus, eles não eram meros aprendizes. O princípio da concentração exercido por Jesus sobre esses homens foi de uma forma positiva tremendamente. Ele selecionou esses 12 entre tantos outros e investiu seus esforços e visão sobre aquelas pessoas, para que eles pudessem ser as pessoas com os quais ele poderia contar posteriormente. Teriam que ser homens transformados para transformarem o mundo. E ninguém pode ser transformado senão quando moldado pelas mãos do Mestre. Esses podem fazer a obra de Deus. E isto é muito importante. Está na hora de eu terminar. Tem tanta coisa, cada um de nós. Eu sei que o pastor guardou um bocado de coisa, o pastor Efraim aqui, porque cada um tem uma riqueza, um arsenal enorme, mas acho que todos estão sendo abençoados por todos os preletores com aquilo que é possível. Meu desejo é que aprendamos todos esses elementos.
Não falei do método da consagração, não falei do método da submissão, aprendendo o caminho da submissão. E também não falei do método da demonstração para aqueles que querem ser discípulos do Senhor. Isto são elementos da demonstração que Jesus teve. 3 demonstrações. A vida de oração. Jesus foi um exemplo de oração para os seus discípulos. Até o ponto em que eles percebiam que quando Jesus fazia qualquer coisa, as coisas aconteciam. Então chegaram um dia para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles queriam de fato aprender a orar, o tipo de oração que Jesus fazia, e tinha resposta imediata para as suas vidas. Outra coisa importante era o conhecimento e o uso das Escrituras. Conhecer as Escrituras. Um bom discipulador é aquele que tem conhecimento das Escrituras. É preciso estudar, é preciso aproveitar todas as oportunidades para aprender da palavra de Deus e aprender. Essencialmente, um discipulador não precisa ser um teólogo exatamente, mas ele precisa ter um conhecimento básico da nossa teologia, das nossas doutrinas. Ele precisa ter um conhecimento básico da doutrina da salvação, ele precisa ter um conhecimento básico das doutrinas que fazem a vida cristã. Esses são elementos importantíssimos que nós devemos levar em conta. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.